Turma bonita, é o seguinte, essa aula é um complemento da aula 3, da aula anterior. Por quê? Quando eu fiz essa aula 3, não, tinha cinco módulos só. Não tinha módulo de abdômen, não tinha módulo de bumbum, não tinha módulo de HIIT, só as aulas do Fitband, não tinha nenhuma aula bônus. É tanto que a aula bônus eu coloquei o mês 6 e mês 7, aula bônus. Não tinha as outras aulas, tá? Então, essa aula de hoje é um complemento de tudo aquilo que eu falei na aula 3. Vamos acrescentar. Por exemplo, vai continuar, que eu falei para você, são 7 meses, não é isso? 7 meses vai continuar, sendo que tem mais um mês, que são as aulas do YouTube. Então você poderia colocar essas aulas do YouTube, que está lá como aulas extras, como mês 8, né? Mês 8. E aí você pode continuar aquela sequência lá, de, por exemplo, o mês 1, você tem 6 aulas, não é isso? 6 aulas. Você continua aquela sequência, aula 1, aula 2, 3, 4, 5, 6. Independente de como que você vai fazer isso durante a semana. É só você ir na sequência. Vai fazer segunda, quarta e sexta? Aula 1, 2 e 3. Vai fazer só terça e quinta? Aula 1 e 2. Vai fazer segunda, quarta e sábado? Aula 1, 2 e 3. Entendeu? Ah, vou fazer todos os dias. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Sábado e domingo eu vou descansar. Aí na outra semana, repete, aula 1, aula 2. Vou fazer 2 vezes na semana, aula 1 e aula 2. Na outra semana, aula 3, aula 4. Na outra semana, aula 5, aula 6. Na outra semana, aula 1, aula 2. Pronto, acabou o mês. Aí você pula para o próximo mês. Mês 2. E assim você vai repetindo, certo? Ok, foi como eu expliquei lá. Agora, como tem aula bônus, quais são as aulas bônus? Abdômen, HIIT, bumbum, que mais? Alongamento, que mais? Tem dor na coluna e dor no joelho, certo? Ok. Dor na coluna e dor no joelho são aulas específicas para quem está com dor no joelho e para quem está com dor na coluna. São aulas específicas. E vou acrescentar também, eu vou colocar mais um módulo que será dor no ombro. Então essas aulas aqui são aulas específicas, certo? Aulas específicas, ok. Para quem tem alguma disfunção. Se você não tem essa disfunção, larga de mão. Se você conhece alguém que tem essas disfunções, pode passar senha para a pessoa, passa sua senha para a pessoa e pede para a pessoa assistir a aula, fazer as aulas, não tem problema nenhum. Ok? Para você que não tem nenhuma disfunção, qual é a minha sugestão, já que nós temos aulas bônus aqui? Por exemplo, você está lá no mês 1, você começou agora, entrou agora, mês 1, certo? Tem 6 aulas novas lá. Você, digamos que você vai treinar, professor, eu vou treinar 3 vezes na semana. Segunda, tá? Quarta e sexta. Fera. Como é que você vai fazer? Aula 1, aula 2, aula 3. Na outra, primeira semana. Na outra semana, aula 4, aula 5, aula 6. Segunda semana. Terceira semana, aula 1, aula 2, aula 3. Quarta semana, aula 4, aula 5, aula 6. Matou o mês. Tirou, pum, pula para o outro mês. Beleza? É assim. Professor, como que eu posso, nessa sequência aqui, que eu vou fazer 3 vezes na semana, colocar essas aulas aqui? Aí vem o pulo do gato. Vem algo que eu pensei, que eu estava querendo fazer há muito tempo e consegui agora. É o quê? Colocar essas aulas extras. Segunda, quarta e sexta você fez a aula 1, aula 2, aula 3, né? Segunda, você fez a aula 1, aí você escolhe aqui no módulo, ó, vou fazer aula 1 com a aula de abdômen. Olha aí que beleza. Na quarta-feira eu vou fazer a aula 2 com a aula de HIIT, porque eu quero acelerar meu metabolismo. Eu quero queimar mais gordura logo, de imediato.
No terceiro dia, eu vou fazer a aula 3 e a aula de bumbum. Então você vai lá no módulo, faz a aula, depois você vai lá no módulo, escolhe uma aula de abdômen e faz. Depois você escolhe no segundo dia, você escolhe uma aula de HIIT e faz. Você escolhe uma aula de bumbum e faz. Entendeu? Na segunda semana, pô, fiz bumbum, pô, vou fazer um de alongamento agora, vou fazer a aula e vou fazer uma antes. Ou então depois, que eu quero dar uma relaxada, vou fazer uma aula 4 e uma aula de alongamento. Vou fazer a aula 5, vou fazer o HIIT de novo, vou deixar o HIIT para toda quarta-feira, que eu tenho mais tempo, né? Vou fazer a aula 6 e vou fazer uma aula de abdômen, porque eu quero dar uma secada no meu abdômen. E aí você vai brincando com essas aulas aqui, você vai colocando. Por quê? Dá para você fazer? Porque as aulas geralmente ela tem 30 minutos, 20 minutos. E essas aulas aqui, ela tem um pouco menos, 15, 20. Então, menos de uma hora você termina as duas aulas. Você termina as duas aulas. Entendeu? Então fica mais fácil para você. É o quê? Eu coloquei mais opções. Para quê? Para acelerar mais o seu metabolismo, para você ter um treino mais intenso, ter um treino mais focado no seu objetivo, seja ele ganho de massa muscular ou perder peso. Porque o que vai definir isso, ganho de massa ou perder peso, vai ser a dieta lá. Vai ser a dieta. Agora, recomendações. Se você tem dor na coluna, sente desconforto, tira a aula de abdômen. Não faz aula de abdômen. Por quê? São abdominais tradicionais. Tá? Eu começo com prancha e tudo, mas depois eu deixo mais intenso e coloco os abdominais tradicionais. Então, se você tem dor na coluna, eu peço para você não fazer as aulas de abdômen. Você vai fazer a aula de dor na coluna. Ok? Se você não quer emagrecer, professor, eu quero ganhar hipertrofia. Que teve pessoas que compraram falando que queria ganhar hipertrofia. Você que quer ganhar hipertrofia, ganhar massa muscular, não faça as aulas de HIIT. Por quê? As aulas de HIIT é para perder peso. É para acelerar o metabolismo. Então você não faz as aulas de HIIT. Então o que é que você pode fazer? Vou treinar 2 vezes na semana, um exemplo agora. Treinar terça e vou treinar quinta. Só. Beleza? Terça e quinta. Beleza. Aí você faz aula 1, aula 2. Aí você coloca aqui, você que ganha massa muscular. Bumbum, abdômen. Faz a aula 1 e a aula de bumbum, faz a aula 2 e a aula de abdômen. Aí na outra semana, aula 3 e aula 4. Aí você faz, vou fazer a aula 3 com alongamento, vou fazer a aula 4, já que eu não vou fazer o abdominal, ou já que eu não vou fazer o HIIT, né? Eu vou fazer novamente uma aula de bumbum. E aí escolhe outra aula de bumbum lá e faz. Você consegue brincar. Um sábado. Aí, não, professor, eu quero outra situação, tá? Eu quero acelerar o meu metabolismo. Eu quero queimar muita gordura. Deixa para fazer as aulas de HIIT todo sábado, por exemplo. Se você só tem 2 vezes na semana. Eu só tenho 2 vezes na semana. Só que aos sábados eu tenho um tempinho. Tem aula de HIIT lá de 7 minutos. E aí você vai lá e aos sábados você faz o HIIT. HIIT, exercícios intervalados de alta intensidade e curta duração. Entendeu? Então dá para você brincar. Então, professor, acabou o módulo 7, o 7º mês. Como é que eu faço? Volta tudo de novo, volta para o módulo 1. E aí o que é que eu falo? Para você aumentar o quê? Intensidade. Se você estava fazendo com uma faixa azul, faz com a faixa cinza. Se você estava fazendo 10 repetições, faz 15 repetições. Se você estava fazendo somente 2 aulas, pode colocar 3 aulas. Não, agora eu vou fazer 3 aulas. Já estou fera no Fitband. Vou fazer a aula 1, vou fazer uma aula de bumbum e vou fazer uma aula de alongamento. Vou fazer a aula 2, vou fazer uma aula de abdominal e vou fazer uma aula de HIIT. Isso depende do seu condicionamento, de como que você está no dia, como que está o seu tempo naquele dia, como que você está condicionado. Tá bom? Então essa aula é um complemento da aula anterior. Por quê? Antes eu não tinha esses módulos, tá? E agora tem mais de
de 90 aulas gravadas aí. Antes, sei lá, tinha umas 40 aulas, mais ou menos. Tá bom? Então, valeu. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim. Pode falar. Todas as pessoas que falaram, que mandaram um WhatsApp para mim, eu respondi. Todas as pessoas. Pode falar comigo no WhatsApp se você tiver alguma dúvida. Professor, me ajuda a montar o cronograma aqui da minha semana. Pode mandar um WhatsApp para mim, eu vou te ajudar. Tá bom? Valeu. Até a próxima aula.